Olá, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre a ciência na Idade Antiga. Falar de ciência antes da modernidade é um desafio, assim como estabelecer o desenvolvimento do pensamento racional a partir dos gregos também o é. Notório é que a construção de campos científicos se deu de forma mais estruturada e organizada com o advento da modernidade, mas isso não exclui nem elimina a experiência grega, de forma alguma. Entenda que a relação entre os primórdios das ciências na antiguidade e o desenvolvimento do pensamento racional parece óbvia. No entanto, ao fazermos este movimento, nós estamos desconsiderando outras tantas sociedades que, ao seu modo, à sua maneira e em sua medida, também usaram e desenvolveram a racionalidade. Mesmo os povos nômades já assim viviam, pois a sua caminhada gira em torno dos recursos naturais disponíveis e quando estes se esgotavam, eles se moviam para outros locais. Eu quero que você entenda que para dominar o fogo, inventar a roda, dominar a agricultura, criar ferramentas e utensílios, e trabalhar também os metais via metalurgia, a racionalidade foi extremamente necessária. Portanto, nós não podemos colocar os povos anteriores à invenção da escrita no lugar da irracionalidade, como às vezes alguns os retratam. Cabe salientar, porém, que foi na Grécia Antiga que o surgimento do pensamento científico emergiu, especialmente a partir da filosofia como forma de refletir e se colocar no mundo. Foi também neste período que se desenvolveu o sistema de provas científicas, baseando a prática e estabelecendo, por isso, o início da ciência no mundo ocidental. Isso significa que o pensamento racional, as explicações sobre a vida, passaram a ser pautadas também pela razão. O fato não significou o abandono da crença nos mitos e no sistema de religiosidade, mas sim a coexistência do mundo da crença nos mitos e deuses e do mundo da razão. O filósofo Sócrates possivelmente foi o nome mais emblemático aí deste início, deste período de início. Isso porque, partindo da premissa só sei que nada sei, Sócrates instigou a investigação, atestando o quanto o ser humano e, consequentemente, a humanidade não dominava e ainda também não domina completamente o conhecimento e que, portanto, é necessário movimentar-se da ignorância, assumindo o não saber em relação a muitas coisas, buscando assim um movimento que explique possivelmente as questões que permeiam o mundo, que permeiam a nossa vida aqui nesse mundo. Seguindo nossa linha de raciocínio, percebe-se que a filosofia é a base de todas as ciências e no período clássico da Grécia Antiga, entre os séculos 6 e 4, é que a ciência ela se desenvolveu, de modo que a filosofia, a história e a medicina foram áreas de uma proeminente produção nesse momento histórico, nesse período de caminhada da civilização humana. Até então, apenas a religiosidade era responsável por dar respostas às questões humanas, e as doenças elas eram justificadas pela vontade dos deuses, bem como os eventos históricos. O próprio corpo humano não era muito compreendido, sendo estudado apenas os órgãos básicos para a sobrevivência humana e a sua consequente função. É durante o período clássico que a medicina passa a se constituir uma área de conhecimento com utilidade tanto na vida prática, nos conflitos de guerra, ou mesmo na sobrevivência da comunidade,
como também na vida intelectual, desenvolvendo um saber específico. Os médicos passaram então a estudar meios de cura, especialmente a partir de elementos da natureza, propondo a aplicação de plantas no tratamento de doenças e mesmo praticando no mundo natural técnicas cirúrgicas para seu uso em batalhas e conflitos. O nome mais conhecido da medicina antiga foi o de Hipócrates, que foi o responsável por desvincular as explicações sobre as doenças do mundo sagrado. Foi ele, Hipócrates, o primeiro a estabelecer observação dos sintomas e a partir deles, a partir dessa observação de sintomas, estabelecer um diagnóstico possível com seu respectivo tratamento àquela enfermidade, aqueles sintomas ali observados. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras escolas de medicina. Não só isso, com a medicina e a filosofia, outras áreas do conhecimento passaram a se desenvolver, questionando as explicações pautadas nos mitos. E esses novos saberes, aos poucos, foram sedimentando o lugar da razão. A história, queridos, foi uma das áreas que passou a se desenvolver nesse período, buscando contar e dar sentido aos eventos considerados grandiosos, dignos de serem contados, dignos de nota. E foi o caso de Heródoto, nesse período, que em sua obra Histórias, procurou então contar os eventos ocorridos durante a invasão persa na Grécia. Outro autor também bastante conhecido, Tucídides, explica em sua obra História da Guerra do Peloponeso os eventos do conflito entre Atenas e Esparta. Para além de contar de forma literária os conflitos do mundo antigo, eles construíram narrativas movimentadas por questionamentos. Tanto a história quanto a medicina são exercidas até os dias atuais, com base na investigação contínua e no estabelecimento de perguntas e questionamentos. Essa inquietação é o que marca o começo de um pensamento racional científico no mundo ocidental. Pensamento este que é atual, pois todos nós continuamos perguntando, questionando e investigando as coisas. Espero que tenha contribuído para que você cresça no conhecimento em relação à ciência na Idade Antiga, ao surgimento da ciência, que se dá de uma forma bastante específica aí nesse período. Se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e, por favor, compartilhe com seus colegas. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.